Há homens que nascem no lugar certo e na hora certa, e há homens que nascem com a fome certa. Walter Raleigh, ou Raleigh, como ele próprio gostava de assinar, parece ter vindo ao mundo com essa fome. De nome, de terra, de risco, de brilho. A Inglaterra de meados do século XVI não era um palco para tímidos. Era um país que ainda carregava o cheiro de incenso e de pólvora das guerras de religião, que alternava rainhas e credos como quem troca o rumo de um navio em tempestade. E, no entanto, era também um país que começava a olhar para o Atlântico como se ele fosse um mapa em branco, uma promessa de ouro, que talvez nem existisse, mas que, só de ser prometido, já mudava tudo. Raleigh nasce por volta de 1554 no Devon, no sudoeste inglês, uma região de colinas verdes e ventos salgados, onde a terra encontra o mar em enseadas e falésias. Devon é um lugar que ensina cedo a linguagem das marés. Ali, a costa não é apenas paisagem, é trabalho, contrabando, pesca, notícia. É também fronteira mental. Quem cresce ouvindo histórias de navios que somem e voltam, de tempestades que arrancam mastros, de estrangeiros que aparecem no horizonte, aprende a pensar em distância como algo concreto. E aprende outra coisa, que o mundo não termina na linha onde o céu encosta na água. A família de Raleigh não era da grande nobreza, mas tinha posição, gente de propriedade, de conexões locais, de ambição. O pai, Walter Raleigh, e a mãe, Catherine Champernoun, colocam o menino num ambiente em que a política não é abstrata. A Inglaterra de Elizabeth I, que sobe ao trono em 1558, é protestante por decisão de Estado, mas cercada de ameaças católicas por todos os lados. Espanha, França, a própria Escócia em certos momentos. Ser protestante não é só uma crença, é um alinhamento, e para muitos é uma senha de ascensão. A corte elisabetana premia lealdade, mas também premia utilidade. E utilidade, naquele tempo, tem cheiro de ferro. Espada, canhão, navio. O jovem Walter cresce num país que se acostumou a viver com a sensação de cerco. Há conspirações reais e imaginadas, há padres clandestinos. Há leis que punem recusantes. Há a memória recente de Maria I, a Bloody Mary e das fogueiras. A geração de Raleigh aprende cedo que a fé pode ser um passaporte ou uma sentença. E aprende que o Estado observa sempre. Quando ele é adolescente, a Europa ferve. Na França, as guerras de religião transformam cidades em matadouros e estradas em corredores de refugiados. Para um jovem inglês com ambição e alguma educação, a guerra no continente é escola e vitrine. Raleigh, como tantos outros, vai para lá. A tradição o coloca na França por volta do fim da década de 1560, possivelmente ligado às forças protestantes, os huguenotes, num período em que a violência não tem cerimônia. A França daquela época é um mosaico de fortalezas, de campos queimados, de sermões inflamados e de emboscadas. Não é a guerra limpa dos livros, é a guerra de aldeias saqueadas, de fome, de doenças, de disciplina quebrada. E então vem 1572, o massacre da noite de São Bartolomeu em Paris, quando milhares de protestantes são mortos. Mesmo para quem não está no centro da carnificina, o choque atravessa fronteiras. A mensagem é clara. A política pode vestir a máscara da fé e, com ela, justificar qualquer coisa. Para um homem como Raleigh, isso não é apenas horror, é lição. O mundo é perigoso, e a sobrevivência pertence a quem entende o jogo antes dos outros. De volta à Inglaterra, ele não retorna como um camponês que viu o mundo e se contenta com a lareira. Ele retorna com a marca do soldado, a postura, o vocabulário, a familiaridade com hierarquia e com risco. E, sobretudo, com a certeza de que a guerra pode ser uma escada, só que a escada inglesa não está apenas nos campos de batalha. Ela está na corte. E a corte de Elizabeth é um organismo vivo, nervoso, brilhante e cruel. Antes de chegar ao círculo íntimo da rainha, Raleigh passa por um dos laboratórios mais brutais do poder elisabetano, a Irlanda. A ilha, para a Inglaterra, não é um vizinho. É um problema antigo. Rebeliões, clãs, lealdades locais, religião, terra. A coroa inglesa tenta impor controle com uma mistura de colonização, guarnições e campanhas punitivas. E, na década de 1570, e sobretudo no início da década de 1580, a Irlanda vira um campo de testes para oficiais ambiciosos. Ali se aprende a comandar homens, a negociar com chefes locais, a queimar colheitas, a construir fortificações, a sobreviver em terreno hostil. Aprende-se também a endurecer. Raleigh serve sob comandantes como Humphrey Gilbert, seu meio-irmão, e depois sob figuras centrais da repressão inglesa,
A segunda rebelião de Desmond, em Munster, explode no fim dos anos 1570 e se arrasta até 1583. É uma guerra de desgaste, de emboscadas e de fome. A paisagem irlandesa, com seus pântanos, bosques e colinas, não favorece exércitos pesados, favorece a guerrilha. E a resposta inglesa, muitas vezes, é a devastação sistemática. Destruir alimentos, expulsar populações, cortar a base de apoio dos rebeldes. Há um episódio que fica como cicatriz moral na história dessa campanha. O cerco e a rendição em Smerwick, em 1580, quando forças estrangeiras, italianos e espanhóis ligados ao esforço católico, desembarcam para apoiar os rebeldes e acabam cercadas. Após a rendição, muitos são executados. Raleigh é frequentemente citado como participante ou presente no contexto dessas operações. A Irlanda para ele não é romance, é currículo. E esse currículo tem sangue. O mesmo estado que depois vai celebrar corsários e exploradores é o estado que na Irlanda aprende a governar pelo medo. Raleigh aprende junto. E, no entanto, a Irlanda também oferece recompensa. Terras confiscadas. Propriedades distribuídas a colonos ingleses. Munster vira um tabuleiro de plantations, assentamentos planejados para mudar a demografia e a lealdade da região. Raleigh recebe terras, milhares de acres, incluindo propriedades em torno de Youghal. Terra é riqueza, mas também é status. E status, na Inglaterra, é a moeda que compra acesso. A corte elisabetana é um teatro onde cada gesto tem plateia. Elizabeth I governa com inteligência e instinto, equilibrando facções, distribuindo favores, mantendo todos próximos o suficiente para serem úteis e distantes o suficiente para não serem perigosos. Ela não tem marido, não tem herdeiro direto, e isso transforma a política em ansiedade permanente. Quem será o próximo? Quem controla o próximo? Quem ganha quando a rainha morrer? Ninguém diz isso em voz alta, mas todo mundo pensa. E nesse ambiente, o favor real é mais do que uma honra. É um seguro de vida. Raleigh chega a esse mundo como um homem que sabe lutar e sabe falar. Ele não é apenas um soldado bruto. Ele tem educação, sabe se mover, sabe vestir-se, sabe construir uma imagem. A corte exige isso, a capacidade de ser visto, de ser lembrado, de parecer indispensável. Há uma Inglaterra que se imagina pequena e cercada, e há outra Inglaterra que começa a se imaginar marítima, agressiva, capaz de morder. O Império Espanhol sem declarar guerra aberta. Elizabeth joga esse jogo com cuidado. Oficialmente, ela pode negociar, prometer paz, enviar embaixadores. Extraoficialmente, ela pode permitir que homens como Drake, Hawkins e mais tarde Raleigh façam o trabalho sujo no Atlântico, atacar navios, saquear portos, enfraquecer a Espanha, trazer prata e especiarias e ainda manter uma distância plausível. É a pirataria com luvas de seda, uma guerra indireta, lucrativa e perigosa. Mas antes de Raleigh virar nome Atlântico, ele precisa virar nome cortesão. E isso acontece no início da década de 1580, quando ele começa a aparecer com mais frequência no entorno da rainha. A lenda, repetida e embelezada ao longo dos séculos, fala de um gesto teatral. Raleigh estendendo sua capa sobre uma poça para que Elizabeth não molhasse os pés. Pode ser verdade, pode ser invenção posterior, pode ser uma metáfora perfeita demais para ser real. O que importa é que a história pegou porque descreve bem o mecanismo. Na corte, um gesto pode valer mais do que uma batalha. Um gesto, se visto pela pessoa certa, vira destino. Raleigh se torna um dos favoritos. E ser favorito de Elizabeth é uma posição que mistura brilho e veneno. Brilho, porque abre portas. Cargos, monopólios, patentes, terras, influência. Veneno, porque cria inimigos instantâneos. A corte é um aquário de predadores. Cada favor concedido a Raleigh é um favor negado a outro. Cada sorriso da rainha é uma faca afiada em algum corredor. Ele recebe cargos e privilégios que o colocam no centro do poder. Capitão da guarda? Não imediatamente, mas ele entra em funções que o aproximam do corpo político e do corpo físico da monarca. Ele se torna uma presença, e com presença vem a capacidade de pedir, e com capacidade de pedir vem a capacidade de construir projetos. A Inglaterra elisabetana tem uma obsessão. A Espanha, não apenas por religião, mas por dinheiro. O Império Espanhol, alimentado pela prata americana, parece um gigante. A Inglaterra quer uma fatia, quer rotas, quer bases, quer sobretudo não ficar para trás num mundo em que o Atlântico está redesenhando a riqueza europeia. Só que a Inglaterra não tem ainda o aparato imperial espanhol. Ela tem iniciativa privada, aventureiros, companhias, cartas patente. Ela tem homens que apostam a própria fortuna e, em troca,
recebem autorização real para tentar. Raleigh entende isso com uma clareza quase moderna. Ele percebe que o império não começa com exércitos regulares, começa com papel, com patentes, com mapas, com promessas, com propaganda. E ele sabe vender promessas, mas antes de vender o novo mundo, ele precisa consolidar o velho. E isso significa navegar a política interna. Raleigh se aproxima de figuras influentes, constrói alianças, mas também coleciona rivalidades. Um nome paira como sombra: Robert Dudley, Conde de Leicester, antigo favorito e peça central do regime. Outro nome cresce: Robert Devereux, Conde de Essex, jovem, carismático, impetuoso, que vai disputar o mesmo espaço de atenção e glória. A corte é uma arena onde a juventude é arma e a vaidade é combustível. Raleigh, vindo de Devon e endurecido na Irlanda, não é um aristocrata de berço alto. Ele precisa compensar com performance. E ele performa. Ele escreve. Ele fala. Ele se veste com ousadia. Ele se apresenta como homem de ação e de visão. E, ao mesmo tempo, ele é um operador. Entende que a rainha gosta de ser cortejada não apenas como mulher, mas como símbolo. Elizabeth é gloriana. É a Virgem Rainha. É a personificação do Estado. Quem a serve, serve a Inglaterra. Quem a encanta, encanta o país. Só que esse encanto tem preço. A rainha exige lealdade absoluta. E lealdade ali inclui uma coisa delicada: controle da própria vida íntima. Favoritos não são apenas funcionários, são parte do espetáculo. E o espetáculo não tolera facilmente que um favorito tenha uma vida privada que escape ao roteiro. Na primeira metade da década de 1580, Raleigh já é alguém. Ele recebe, em 1584, uma carta patente que o autoriza a explorar e colonizar terras remotas e bárbaras, não ocupadas por príncipes. Cristãos. Linguagem típica da época, que mistura fé, direito e ambição. Esse documento, que mais tarde vai se ligar ao nome Virgínia, homenagem à Rainha Virgem, é um sinal de confiança. Não é apenas um papel, é a coroa dizendo: você pode tentar. E, num mundo em que tentar significa atravessar oceanos e gastar fortunas, essa permissão é poder. Mas repare no detalhe: a carta patente não é um cheque em branco. Ela é uma aposta. A coroa não quer pagar a conta inteira. Ela quer que Raleigh e seus associados paguem, arrisquem, sofram. Se der certo, a Inglaterra ganha território, prestígio, base naval, talvez ouro. Se der errado, a coroa perde pouco e pode fingir que nunca foi bem aquilo. É o tipo de arranjo que produz heróis quando funciona e bodes expiatórios quando falha. Raleigh, nesse momento, está no auge da utilidade. Ele é o homem que pode transformar a ansiedade inglesa em projeto. E ele sabe que, para manter o favor, precisa entregar resultados visíveis. Navios, mapas, relatos, promessas de riqueza. A corte gosta de espetáculo. E o Novo Mundo é o maior espetáculo possível. Um palco onde a Inglaterra pode se imaginar grande. Só que por trás do brilho, há a matéria dura. Navios custam caro, tripulações adoecem, a logística é infernal. A navegação atlântica é uma loteria de ventos e correntes. E além disso, há a Espanha, que considera o Atlântico seu quintal e reage com violência a qualquer intruso. A Inglaterra joga com a ambiguidade. Exploração pacífica de um lado, corso e ataque do outro. E Raleigh, mesmo antes de se tornar corsário famoso, já está inserido nessa cultura de fronteira legal. A experiência irlandesa também molda sua visão de colonização. A ideia de plantation, assentamento de colonos ingleses em terra considerada rebelde, é aplicada na Irlanda com brutalidade e com uma lógica de engenharia social. Levar essa lógica para a América do Norte parece, para muitos elisabetanos, quase natural. A diferença é que, do outro lado do oceano, a distância torna tudo mais frágil. Não há reforços rápidos, não há suprimentos fáceis, não há como improvisar com a mesma rapidez. O Atlântico não perdoa. E ainda assim, Raleigh avança. Porque ele precisa avançar. O favor real é como uma chama. Ilumina, aquece, mas consome oxigênio. Para continuar perto da rainha, ele precisa ser mais do que um cortesão elegante. Precisa ser um homem de feitos, e feitos, naquele tempo, são medidos em terras tomadas, navios capturados, inimigos humilhados, riquezas prometidas. A corte observa, os rivais observam. Cada passo de Raleigh é comentado em sussurros e cartas. Ele é admirado e detestado. E ele parece gostar disso. Há em Raleigh uma vaidade que não é apenas pessoal, é estratégica. Ele entende que, numa sociedade de patronagem, ser falado é existir. Ser ignorado é morrer politicamente. O ambiente físico da corte ajuda a entender o jogo. Palácios como Whitehall, Richmond, Greenwich
Salas com tapeçarias, cheiro de cera, fumaça de lareiras, o som de passos em pisos de madeira, o roçar de seda, o brilho de joias sob luz de velas e, no meio disso, a rainha. Uma mulher que envelhece sob os olhos de todos, que usa maquiagem pesada para esconder marcas e idade, que controla a própria imagem com rigor quase militar. Ao redor dela, homens competindo por um olhar, por uma palavra, por um cargo. Raleigh aprende a ler esses sinais como um marinheiro lê nuvens. Ele também aprende a escrever-se, a construir uma persona. O soldado da Irlanda vira o cavalheiro do palácio, o homem que viu fome e execução vira o homem que recita versos, que discute geografia, que fala de terras além mar. Essa capacidade de transitar entre mundos é rara e é perigosa, porque quem transita demais pode parecer falso, e na corte a acusação de falsidade é uma arma. Mesmo assim, Raleigh sobe. E ao subir, ele se torna símbolo de uma Inglaterra que quer ser mais do que uma ilha defensiva. Ele encarna a ideia de expansão, de ousadia, de uma espécie de destino marítimo. Só que esse destino, por enquanto, é feito de papel, de conversas, de patentes e de promessas. O ouro ainda é rumor, o mapa ainda é manchado de incerteza. E a lâmina que um dia vai cair, ainda é apenas uma sombra distante, invisível, como uma nuvem no horizonte que ninguém leva a sério porque o sol está brilhando. Há também o fator humano, íntimo, que a política transforma em explosivo. Raleigh é jovem, atraente, confiante, e a corte é um lugar onde o desejo é política. As damas de companhia da rainha não são apenas ornamentos, são peças num tabuleiro de alianças. Aproximar-se de uma dama pode significar aproximar-se de uma facção, pode significar ofender outra, pode significar, sobretudo, tocar naquilo que Elizabeth considera seu. O controle do círculo íntimo. Raleigh, nesse período de ascensão, ainda não comete o erro que vai custar caro mais tarde. O casamento secreto com Elizabeth Throckmorton virá depois e será uma queda espetacular. Mas o terreno já está preparado, porque o que o eleva é o mesmo que o ameaça. A proximidade com a rainha, quanto mais perto, mais quente. Quanto mais quente, mais fácil queimar. E há a Irlanda, sempre a Irlanda, como lembrança do que o Estado pode exigir. Raleigh não é um idealista puro. Ele viu o poder em sua forma nua. Ele participou de campanhas que hoje soam como manual de terror. Isso o torna, ao mesmo tempo, útil e suspeito. Útil porque não hesita. Suspeito porque homens que não hesitam podem um dia não hesitar contra você. No início dos anos 1580, a Inglaterra também vive uma tensão econômica e social. A população cresce, a pressão sobre terras, a pobreza urbana, há veteranos de guerra, há uma juventude nobre e seminobre que precisa de ocupação e renda. O Atlântico oferece uma válvula de escape. Aventura, saque, colonização. Raleigh é produto desse caldo. Ele não inventa a época, ele a personifica. E, como personificação, ele precisa de patronos e de clientes. Ele se torna patrono de outros, distribui oportunidades, cria uma pequena rede. Isso é essencial. Na corte, ninguém sobe sozinho. Você sobe com um grupo, e esse grupo vira sua força e seu fardo. Porque quando você cai, eles caem com você, ou correm para o lado do vencedor. A rainha, por sua vez, usa favoritos como instrumentos. Ela os eleva para equilibrar facções, para punir arrogâncias, para manter todos dependentes. Raleigh é elevado num momento em que a coroa precisa de homens novos, menos ligados às velhas famílias, mais dependentes do favor real. Um homem que deve tudo à rainha tende a ser leal. Tende. Até o dia em que começa a achar que o favor é mérito próprio, Raleigh começa a acumular sinais de grandeza, propriedades, rendas, cargos. Ele se torna, aos olhos de muitos, um arrivista, e a palavra arrivista na corte é quase uma sentença. Porque a aristocracia tradicional tolera talento, mas detesta insolência. E Raleigh, com sua confiança, pode parecer insolente mesmo quando está apenas respirando. Ainda assim, ele tem algo que poucos têm: a capacidade de transformar ambição em narrativa. Ele não quer apenas enriquecer. Ele quer que a Inglaterra se veja como potência. Ele quer que a rainha se veja como imperatriz de um mundo novo. E ele quer ser o homem que torna isso possível. É uma mistura de patriotismo e autopromoção tão bem costurada que, por um tempo, ninguém consegue separar uma coisa da outra. O mar, nesse momento, é mais do que geografia, é ideologia. A Inglaterra protestante se imagina como uma nova Israel cercada por inimigos católicos, e o Atlântico vira o deserto a atravessar rumo à Terra Prometida. Uma terra que, convenientemente, também pode render lucro. Raleigh bebe dessa linguagem.
Ele sabe que para convencer a corte e investidores, não basta falar de madeira e peixe. É preciso falar de destino, de honra, de ameaça espanhola, de glória nacional. E, no entanto, por trás de toda a retórica há o homem, um homem que aprendeu na Irlanda que a força resolve problemas, um homem que aprendeu na França que a fé pode ser faca, um homem que aprendeu na corte que um sorriso vale um castelo. Esse homem está prestes a empurrar a Inglaterra para o Atlântico com mais força do que muitos imaginam. Mas, por enquanto, ele ainda está no momento em que tudo parece possível, em que a rainha ainda sorri, em que os rivais ainda apenas sussurram, em que o ouro é uma palavra que brilha no escuro como uma moeda recém-polida. E é assim que Walter Raleigh entra na história. Não como um explorador já com mapas na mão, mas como um produto perfeito de uma Inglaterra, em transição, de uma ilha defensiva para uma potência que sonha com oceanos. Ele sobe porque sabe lutar e sabe encantar, porque sabe ser útil, porque sabe prometer e porque, naquele instante específico do reinado de Elizabeth, a coroa precisa exatamente desse tipo de homem. Alguém disposto a apostar alto, a viver no limite entre o legal e o conveniente, entre o serviço ao Estado e o projeto pessoal. O problema é que esse limite, uma vez atravessado muitas vezes, deixa de ser linha e vira hábito. E hábitos, na política, são mais difíceis de quebrar do que espadas. O Atlântico para a Inglaterra de Elizabeth não era um mar, era um argumento. Um argumento contra a Espanha, contra a sensação de pequenez, contra a ideia de que o destino inglês terminava nas falésias brancas de Dover. E, quando Walter Raleigh recebe a Carta Patente de 1584, ele não ganha apenas o direito de mandar navios para o oeste. Ele ganha uma linguagem para falar com a rainha e com o país. Uma linguagem feita de mapas manchados, de nomes inventados, de promessas de riqueza e de uma palavra que, naquele fim de século, tinha o brilho de uma moeda recém-cunhada: plantação, assentamento, colônia. Um pedaço de Inglaterra transplantado para um lugar onde, nos mapas europeus, ainda havia mais espaço em branco do que certeza. Só que o espaço em branco não é vazio. Nunca é. Ele está cheio de gente, de rios, de doenças, de estações que não obedecem ao calendário inglês, de ventos que não respeitam a pressa de investidores. E está cheio, sobretudo, de uma sombra que acompanha cada projeto atlântico: a Espanha. A Espanha que se considera dona do Novo Mundo por direito divino e por direito de canhão. A Espanha que tem portos fortificados, frotas de prata, burocracia imperial e uma memória longa para ofensas. Raleigh entende o jogo porque ele é, ao mesmo tempo, cortesão e homem de fronteira. Na corte, ele aprende a pedir com elegância. No mar, ele aprende que elegância não impede uma bala. E entre uma coisa e outra, ele aprende a arte mais útil de todas: a ambiguidade. A coroa quer ferir a Espanha sem declarar guerra aberta, quer enriquecer sem assumir o risco, quer explorar sem parecer pirata, quer colonizar sem pagar a conta. Então ela entrega a homens como Raleigh um tipo de autorização que é quase uma máscara: cartas, patentes, licenças, monopólios, papel com selo real que transforma violência em serviço. O corso nessa época é isso: pirataria com carimbo. Um capitão recebe uma carta de corso e, de repente, atacar navios inimigos deixa de ser crime e vira política externa. Mas a linha é fina e muda conforme o vento diplomático. O que hoje é heroísmo, amanhã pode ser enforcamento. E Raleigh, que gosta de apostar alto, começa a construir sua fortuna e sua fama nesse terreno instável. Ele não é o primeiro. Antes dele, John Hawkins já havia feito fortuna com tráfico de escravos e comércio armado. Francis Drake já havia circundado o globo e queimado portos espanhóis, voltando como lenda viva. Mas Raleigh tem uma diferença. Ele quer ser mais do que um capitão audaz. Ele quer ser o arquiteto de um projeto. Quer que a Inglaterra não apenas roube a prata espanhola, mas crie sua própria fonte de riqueza. Quer uma base, um ponto fixo no mapa, um lugar onde navios ingleses possam reabastecer, reparar, esperar a temporada certa e de onde possam ameaçar as rotas espanholas, como uma faca encostada na garganta. É aí que a costa da América do Norte entra como promessa. Não como Eldorado, ainda não, mas como plataforma. E a plataforma precisa de um nome, precisa de um mito fundador, precisa de uma narrativa que faça sentido para a rainha e para os investidores. Virgínia. Um nome que é homenagem e propaganda ao mesmo tempo. Um nome que transforma a geografia em elogio. Um nome que diz: esta terra pertence à imagem de Elizabeth, à sua virgindade política, a sua autoridade sem marido. Um nome que, dito em voz alta nos salões de Whitehall, soa como destino,
Em 1584, Raleigh envia uma expedição de reconhecimento sob Philip Amadas e Arthur Barlow. Não é uma armada gigantesca, é um gesto calculado. 2 navios, homens escolhidos, a missão de voltar com informação e, se possível, com algo que brilhe aos olhos da corte. Relatos de terra fértil, de portos seguros, de povos que possam ser aliados, ou, no mínimo, não sejam imediatamente hostis. Eles chegam à região das Outer Banks, na atual Carolina do Norte, um labirinto de ilhas-barreira, bancos de areia traiçoeiros, canais que mudam com as marés, um lugar lindo e perigoso. Água rasa, vento constante, cheiro de sal e de pinho, um lugar onde um navio pode encalhar sem aviso e onde a costa parece convidar e ameaçar ao mesmo tempo. Eles voltam com histórias. Histórias de abundância, de clima ameno, de gente curiosa e, em certos momentos, amistosa. Voltam com 2 indígenas, Mantel e Wanchese, levados para a Inglaterra como prova viva e como instrumento. A presença deles na corte é um espetáculo. Eles são observados como se fossem embaixadores de um mundo novo, mas também como se fossem objetos. A Inglaterra elisabetana tem fome de exotismo, e a corte transforma tudo em teatro. Mantel e Wanchese, com suas línguas e gestos, viram parte da propaganda de Raleigh. A ideia de que a América pode ser compreendida, negociada, talvez até civilizada sob a bandeira inglesa. E Raleigh sabe usar isso. Ele não precisa estar no convés para ser o dono da história. Ele é o patrocinador, o homem do papel, o homem que apresenta à rainha o que os outros viram. Ele transforma relatos em capital político. Ele faz do Atlântico uma extensão do salão. E nesse momento a rainha ainda precisa desse tipo de sonho. Precisa de distração e de grandeza. Precisa de uma Inglaterra que pareça avançar, não apenas resistir. Em 1585 vem a tentativa de assentamento, uma expedição maior, associada ao nome de Sir Richard Grenville, com Ralph Lane como governador militar do posto. Eles estabelecem uma base na ilha de Roanoke. Roanoke não é um continente aberto. É uma ilha estreita, cercada de água rasa, com mosquitos, calor úmido, tempestades de verão. A madeira apodrece rápido, o ferro enferruja, a comida estraga, e a distância transforma qualquer erro em catástrofe. Os ingleses chegam com expectativas europeias. Querem encontrar ouro, prata, rotas, produtos que paguem o investimento. Querem que a terra se comporte como um campo inglês. Mas a terra não está interessada em agradar, e os povos locais, algonquinos, com suas próprias alianças e rivalidades, não são figurantes de uma peça inglesa. Eles observam aqueles homens pálidos, armados, famintos, e tentam entender o que são. Comerciantes? Aliados? Invasores? A resposta muda conforme o comportamento inglês muda. E o comportamento inglês sob pressão tende a endurecer. Ralph Lane e seus homens exploram, fazem contatos, tentam obter comida por troca, por pressão, por ameaça. A relação com os indígenas oscila entre diplomacia e violência. Há mal-entendidos, há suspeitas, há medo. E há um detalhe que pesa como chumbo. Os ingleses dependem de suprimentos locais e de reabastecimento do mar. Se a colheita falha, se a pesca não basta, se o navio de socorro atrasa, a colônia vira um corpo doente. O Atlântico, nesse período, não é uma estrada, é um abismo. A travessia depende de ventos sazonais, de correntes, de sorte. Um atraso de semanas pode significar fome. Um atraso de meses pode significar morte. E, em 1586, quando Francis Drake aparece na costa após uma campanha de saque no Caribe, ele oferece uma saída. Os colonos, exaustos, doentes, desiludidos, embarcam com ele de volta à Inglaterra. Roanoke, por enquanto, é abandonada. O sonho imperial, naquele instante, parece mais caro do que promissor. Mas Raleigh não pode aceitar o fracasso como palavra final. Na corte, fracasso é alimento para inimigos. E inimigos ele tem. Muitos homens que o veem como intruso, como favorito inflado, como alguém que recebe demais. Então ele insiste, ele reorganiza, ele tenta de novo. Porque, para Raleigh, Roanoke não é apenas um projeto econômico. É uma peça de sua identidade. É a prova de que ele não é só um homem de capa e poesia, mas um fundador. Em 1587, uma nova expedição parte, desta vez com a intenção mais clara de criar uma comunidade, não apenas um posto militar. John White, artista e cartógrafo, é nomeado governador. Há famílias, há mulheres, há crianças. Há a tentativa de plantar raízes e há um gesto que, séculos depois, vai ser lembrado como símbolo. O nascimento de Virginia Dare, a primeira criança inglesa nascida. Naquela tentativa de colônia, um nome que parece escrito para propaganda. Virginia, filha de Virgínia. A Inglaterra tentando nascer de novo do outro lado do oceano.
Só que o oceano não está interessado em símbolos, e a política europeia menos ainda. A Espanha e a Inglaterra caminham para o choque aberto. A década de 1580 é uma escalada. Apoio inglês aos rebeldes holandeses, ataques de corsários, tensões religiosas. Em 1588, a Armada Espanhola vem. A Inglaterra entra em estado de emergência. Navios são requisitados, recursos desviados, prioridades mudam. O Atlântico, que para Raleigh era estrada de colonização, vira campo de batalha. E Roanoke, pequena, frágil, distante, fica sem socorro. John White volta à Inglaterra para buscar suprimentos e reforços. Ele encontra um país mobilizado, obcecado com a ameaça espanhola. Não há navios disponíveis, não há tempo, não há dinheiro. A colônia do outro lado espera com fome, espera com medo, espera com a sensação de que foi esquecida. Quando White finalmente consegue retornar, em 1590, ele encontra silêncio. Casas desmontadas, nenhum corpo, nenhum sinal claro de massacre. Apenas uma palavra entalhada, Croatoan, e, em uma árvore, as letras CRO. Um código combinado, supostamente, para indicar deslocamento sem coerção. Croatoan era o nome de uma ilha próxima, e também de um grupo indígena aliado, associado a Manteo. Mas o mar impede a busca. Tempestades, falta de suprimentos, tripulação inquieta. White não consegue investigar como queria. Ele volta para a Inglaterra com um mistério nas mãos. E o mistério vira lenda. A colônia perdida. Para Raleigh, Roanoke é uma ferida dupla. De um lado é prova de ambição. De outro é prova de que ambição não basta. E ainda assim ele não abandona a ideia. Ele a transforma. Se a colônia falhou, a narrativa pode sobreviver. A narrativa de que a Inglaterra tentou, de que a Inglaterra tem direito, de que a Inglaterra está destinada. E, na política, às vezes a narrativa é mais resistente do que madeira em clima úmido. Enquanto Roanoke luta e some, Raleigh também joga outro jogo. O do saque e do lucro imediato. A guerra não declarada com a Espanha é um mercado. Navios mercantes espanhóis carregam açúcar, couro, prata, especiarias. Portos no Caribe são depósitos de riqueza. E a Inglaterra, com sua marinha ainda em formação, usa empreendedores armados. Raleigh participa desse mundo de expedições, de investimentos em navios, de partilhas de prêmio. O risco é enorme, mas o retorno pode ser obsceno. E o risco não é só espanhol, é inglês também. Porque o corso depende do humor da rainha e do equilíbrio diplomático. Um ataque que hoje é celebrado pode amanhã ser negado. A coroa pode dizer, não foi autorizado. E o homem que atacou vira inconveniente. Raleigh, que vive de favor, precisa sempre parecer útil e ao mesmo tempo controlável. Um equilíbrio difícil para alguém que gosta de se ver como protagonista. Ele acumula monopólios e concessões, direitos sobre certos produtos, licenças que rendem dinheiro sem precisar sair do palácio. Isso o enriquece e o torna ainda mais odiado por quem vê nesses privilégios uma forma de corrupção legalizada. A Inglaterra elisabetana é um país onde a coroa distribui monopólios para financiar o Estado sem aumentar impostos de forma explosiva. É um sistema que cria ressentimento e Raleigh, como beneficiário visível, vira alvo fácil. Mas ele também é de fato trabalhador incansável. Ele lê relatos de viagem, conversa com navegadores, coleciona mapas, patrocina homens. Ele entende que informação é poder. Um mapa bem desenhado vale uma frota. Um relato convincente vale um investimento. E ele começa a se cercar de gente que sabe transformar costa em linha, rio em rota, baía em porto. A propaganda imperial nesse período não é um panfleto simples, é um ecossistema. Poetas, cartógrafos, cronistas, marinheiros, todos alimentando a ideia de que a Inglaterra tem um destino atlântico. Richard Hakluyt, por exemplo, compila e publica relatos de viagens inglesas, defendendo a colonização como projeto nacional. Raleigh está nesse ambiente e o alimenta. Ele não é apenas consumidor, ele é patrocinador e personagem. Ele entende que, para convencer uma elite que vive de renda de terra, é preciso transformar o mar em propriedade imaginária. Fazer com que o oceano pareça uma extensão natural do campo inglês, e ao mesmo tempo ele precisa manter o brilho pessoal. A corte exige presença. Exige roupas, banquetes, presentes, cavalos, criados. Exige uma vida cara. O favorito vive como vitrine do favor real. E isso cria uma pressão constante. Dinheiro precisa entrar. Se o dinheiro não entra, o brilho apaga. Se o brilho apaga, o favor esfria. E, quando o favor esfria, os inimigos se aproximam como cães sentindo sangue. Raleigh, então, vive em dois relógios. Um é o relógio do mar. Temporadas, ventos, travessias, risco de tempestade, risco de escorbuto, risco de motim. Outro é o relógio da corte. Rumores, ciúmes, olhares,
cartas interceptadas, alianças que mudam. E esses relógios não se sincronizam. O mar exige paciência. A corte exige resultado imediato. O mar pune a pressa. A corte pune a demora. No fim dos anos 1580 e início dos 1590, a figura de Raleigh já é grande o suficiente para virar caricatura. Ele é o homem do tabaco. Embora a história de que ele introduziu o tabaco na Inglaterra seja simplificação, o hábito circula por várias mãos, mas Raleigh vira símbolo. Ele é o homem do exotismo, do novo mundo, do luxo. Há histórias, algumas verdadeiras, outras exageradas, de sua ostentação, de roupas com pérolas, de gestos calculados, de uma confiança que beira a insolência. E, numa corte onde a rainha envelhece e se torna mais sensível a traições emocionais, insolência é perigosa. Porque Elizabeth não é apenas monarca. Ela é uma mulher que construiu seu poder em torno de uma imagem, a de que ela pertence ao reino, que seu corpo é político, que sua intimidade é parte do Estado. Favoritos orbitam essa imagem como planetas orbitam um sol. Eles podem brilhar, mas não podem fingir que têm luz própria. E Raleigh, em algum momento, começa a agir como se tivesse... Elizabeth Throckmorton, conhecida como Bess, é dama de companhia da rainha. Isso significa proximidade diária, confiança, acesso. Damas de companhia são parte do círculo íntimo, e o círculo íntimo é território sagrado. Raleigh se envolve com Bess. Não é apenas um romance, é uma afronta potencial, porque envolve duas pessoas que vivem sob a sombra direta da rainha. E envolve sobretudo o segredo. O segredo é o veneno. Na corte, tudo é observado, mas nem tudo é dito. O que é dito pode ser controlado. O que é escondido vira ameaça. E Raleigh, que entende tão bem a política do espetáculo, decide esconder, talvez por medo, talvez por arrogância, talvez porque, para ele, a vida privada finalmente parecia um espaço onde a rainha não mandava. Um erro de leitura, um erro fatal. Em 1591 ou 1592, as datas exatas do casamento são discutidas, mas o escândalo explode em 1592. Raleigh e Bess se casam em segredo. E Bess engravida. Gravidez não se esconde por muito tempo. A corte é um lugar de olhos afiados. E quando a notícia chega a Elizabeth, a reação é furiosa. Não é apenas ciúme pessoal. Embora haja um componente emocional, é política, é controle. É a rainha lembrando a todos que o favor não é propriedade privada, que o acesso ao seu círculo não dá direito a uma vida independente. Raleigh é preso na Torre de Londres. Bess também é enviada para lá por um período. A queda é rápida, quase teatral. Um homem que ontem caminhava pelos corredores do poder hoje olha para o Tâmisa através de grades. A torre não é apenas prisão, é símbolo. É o lugar onde o Estado guarda seus segredos e pune seus excessos. É pedra fria, umidade, ecos. É o lembrete de que a proximidade com a coroa pode virar, de um dia para o outro, proximidade com a lâmina. E aqui aparece de novo o refrão que persegue Raleigh: o ouro que não existe. Porque o que ele buscava, no fundo, era uma forma de riqueza que o libertasse da dependência absoluta do favor real. Terra na América, prêmios no mar, monopólios. Tudo isso era tentativa de criar autonomia. Mas a autonomia na corte elisabetana é suspeita, e o casamento secreto é simbolicamente autonomia. É Raleigh dizendo: eu decido. E Elizabeth responde: não. Na torre, Raleigh escreve cartas que misturam arrependimento e orgulho. Há uma famosa carta à rainha, em que ele tenta recuperar o favor com palavras cuidadosamente escolhidas, como quem tenta abrir uma fechadura com uma lâmina fina. Ele sabe que sem o sorriso real, ele é vulnerável, e ele sabe que seus inimigos estão esperando. Homens como Essex, que cresce como estrela militar e cortesã, ocupando o espaço que Raleigh deixa vazio. A corte não tolera vácuo. O vácuo é preenchido imediatamente por alguém com fome. Mas Raleigh não é homem de desaparecer. Ele tem uma habilidade rara: transformar desgraça em narrativa de retorno. E ele encontra uma forma de voltar ao jogo: serviço. A Inglaterra está em guerra aberta com a Espanha desde 1585, e a década de 1590 ainda é marcada por ataques, contra-ataques, expedições. A coroa precisa de homens capazes. Mesmo um favorito caído pode ser útil se trouxer resultados. Raleigh participa, em 1592, de ações no mar associadas à captura de uma grande carraca portuguesa, o Madre de Deus, carregada de riquezas do Oriente. O episódio é complexo, com vários envolvidos e disputas por saque, mas o ponto é claro: o mar ainda pode render dinheiro e prestígio. E dinheiro e prestígio são argumentos que a rainha entende, mesmo quando está furiosa. Ele também se envolve em operações contra a Espanha e seus aliados e tenta se reaproximar do centro do poder, mas a confiança não volta inteira.
nunca volta inteira. O casamento secreto deixa uma marca. Elizabeth pode perdoar parcialmente, pode usar Raleigh quando convém, mas o vínculo emocional e político é rachado. E, numa corte onde tudo é pessoal, rachaduras são perigosas. Raleigh, então, intensifica aquilo que sabe fazer melhor: vender futuro. Se Roanoke virou mistério, ele pode apontar para outro horizonte. Se a América do Norte parece ingrata, ele pode falar do Sul. Do Caribe, do continente onde a Espanha realmente enriquece, ele pode falar de rios enormes, de florestas que parecem não ter fim, de povos e reinos que, segundo rumores europeus, guardam ouro como se fosse pedra comum. Eldorado, a cidade de ouro, o rei coberto de pó dourado, um mito que circula entre espanhóis desde as primeiras décadas da conquista, alimentado por relatos indígenas reinterpretados, por exageros de soldados, por necessidades de financiamento, um mito que, mesmo quando não é acreditado literalmente, funciona como motor, porque no século XVI, a diferença entre mito e projeto é, muitas vezes, apenas a assinatura certa em um documento. Raleigh começa a se interessar pela região do Orinoco e da Guiana. Ele ouve relatos, conversa com homens que estiveram no Caribe, lê o que pode, e ele percebe algo. A Espanha, apesar de poderosa, não controla tudo. Há espaços onde a presença espanhola é frágil. Há rios onde a bandeira espanhola não está fincada. E, se a Inglaterra conseguir um ponto ali, pode ameaçar o coração do Império Espanhol. Pode talvez encontrar riqueza, ou no mínimo pode criar a sensação de que pode encontrar. E sensação na política é quase tão valiosa quanto metal. Mas antes de chegar ao Orinoco, isso virá com força em 1595. Raleigh precisa atravessar os anos em que sua imagem se reorganiza. Ele não é mais o favorito incontestável. Ele é um homem em disputa. Um homem que precisa provar, repetidamente, que ainda vale a pena. E para isso ele usa tudo: o mar, o papel, a palavra. A propaganda imperial nesse período ganha um tom mais agressivo. Não é apenas vamos colonizar, é precisamos colonizar para sobreviver. A Espanha é pintada como tirania católica, como ameaça existencial. A colonização vira missão protestante. E Raleigh, com sua experiência de guerra religiosa e de violência colonial na Irlanda, sabe como essa linguagem funciona. Ela transforma a ambição em virtude, transforma saque em justiça, transforma a invasão em libertação. Ao mesmo tempo, ele precisa lidar com a realidade de que colonização não é poesia. É contabilidade, é disciplina, é morte por febre, é navio perdido em banco de areia, é colono que foge, é investidor que exige retorno, e Roanoke, com seu desaparecimento, é um lembrete cruel. O Atlântico não respeita a retórica. Mesmo assim, a ideia de Virgínia não morre. Ela fica como semente. Outros vão retomá-la mais tarde, com outras companhias, outros modelos, outra logística. Jamestown, em 1607, vai nascer em um mundo já diferente, sob outro rei. Mas a primeira tentativa, com seus erros e fantasmas, pertence a esse momento em que Raleigh tenta, quase sozinho, convencer a Inglaterra de que ela pode ser império. E há um detalhe que torna tudo mais irônico. Raleigh, o grande nome associado a Roanoke, nunca pisa ali. Ele é o homem do projeto, não o homem do assentamento. Ele é o financiador, o articulador, o vendedor. Ele está na corte, onde o destino do projeto é decidido por humor, por guerra europeia, por ciúmes pessoais. Ele está longe do barro, dos mosquitos, da fome. E isso, para alguns contemporâneos, é prova de inteligência. Para outros, prova de covardia. Para a história, é prova de como o Império Inglês nasce. Não apenas de coragem física, mas de papelada, de propaganda, de capital e de uma elite que imagina o mundo antes de tocá-lo. A década de 1590, então, é um período em que Raleigh vive com a sensação de que precisa correr atrás do próprio mito. Ele já é famoso, mas fama sem favor é perigosa. Ele já é rico, mas riqueza sem proteção é vulnerável. Ele já é símbolo do Atlântico, mas o Atlântico ainda não entregou o ouro que justificaria tudo. E, por trás disso, a lâmina continua lá, invisível, como sombra projetada por uma vela. A lembrança de que a torre existe, de que a rainha pune, de que a política muda. E a política muda também porque a guerra com a Espanha não é uma linha reta de vitórias. Há triunfos ingleses, há humilhações, há expedições fracassadas. A Espanha, mesmo ferida pela derrota da Armada, continua poderosa. E a Inglaterra, apesar do orgulho, sente o peso financeiro e humano do conflito. A corte precisa de resultados, mas também precisa de estabilidade. E favoritos são úteis enquanto entregam. Quando deixam de entregar, viram problema. Raleigh tenta se reposicionar.
Ele participa de círculos intelectuais, discute ciência, navegação, filosofia. Ele se cerca de homens que pensam o mundo em termos novos. Mas nada disso substitui o que realmente compra perdão na corte. Sucesso visível. Um navio capturado. Um porto queimado. Um mapa com promessa de ouro. E é por isso que, quando ele finalmente parte em 1595 rumo ao Orinoco, ele não está apenas buscando uma cidade dourada, ele está buscando uma forma de voltar a ser indispensável, está buscando um argumento tão grande que faça a rainha esquecer o casamento secreto, esquecer a afronta, esquecer a raiva. Está buscando um brilho que apague a mancha. O ouro que não existe nesse ponto já não é apenas metáfora, é vício. É a ideia de que, em algum lugar além do horizonte, há uma solução total. Riqueza suficiente para comprar autonomia, glória suficiente para calar inimigos, um feito tão grande que transforme um homem em lenda intocável. E Raleigh, que entende tão bem a mecânica do poder, começa a se comportar como se a lenda pudesse protegê-lo do estado que a cria. Enquanto isso, na Inglaterra, a corte continua girando. Essex sobe impaciente, sedento por guerra e por aplauso. Facções se reorganizam. A rainha envelhece, mais desconfiada, mais sensível a traições. O país sente o peso de anos de conflito. E Raleigh, com seu projeto atlântico e sua reputação de homem perigoso, precisa escolher cada passo como quem caminha sobre gelo fino. Ele escolhe o risco. Sempre o risco, porque para um homem como Raleigh, a paz é sufocante. A rotina é morte. E a única coisa pior do que a possibilidade de cair é a certeza de ser esquecido. O Atlântico, com suas tempestades e seus bancos de areia, com seus rumores de ouro e seus canhões espanhóis, oferece pelo menos uma coisa que a corte não oferece: a chance de reescrever o próprio destino com as próprias mãos. Mas o Atlântico cobra em sangue, em fome, em tempo. Cobra em promessas que se dissolvem em lama de rio. E, a cada aposta, a sombra do cepo parece se aproximar um pouco mais, mesmo quando ninguém ainda fala nisso em voz alta. Porque o Estado elisabetano tolera a audácia enquanto ela serve? Quando deixa de servir, a audácia vira crime. E Raleigh, já marcado pelo escândalo e pela ambição, está se aproximando do ponto em que serviço e projeto pessoal se confundem de um jeito que nem a melhor retórica consegue esconder. Quando Elizabeth morre, em março de 1603, não é só uma mulher que desaparece de um quarto abafado em Richmond, é um clima inteiro que se dissolve. Aquele ar elisabetano, feito de guerra indireta, de pirataria com luvas de seda, de favoritos que sobem como cometas e caem como pedras, dá lugar a outra temperatura política. Mais fria, mais burocrática, mais cautelosa. E, para Walter Raleigh, isso é como acordar e descobrir que a casa onde você sempre soube andar no escuro mudou os móveis de lugar durante a noite. Ele tinha vivido décadas num mundo em que a Espanha era inimiga útil, um inimigo que justificava tudo. O corso, a colonização, a retórica protestante, a necessidade de homens ousados. Elizabeth, com sua habilidade de transformar ambiguidade em arma, tolerava e às vezes estimulava a violência que podia ser negada depois. Era um jogo de sombras. Raleigh era bom nesse jogo. Talvez bom demais. Jaime VI da Escócia, agora Jaime I da Inglaterra, chega com outra biografia e outra obsessão. Ele vem de um reino menor, acostumado a equilibrar facções internas, a sobreviver a conspirações, a escrever tratados sobre o poder e sobre a paz. Ele se imagina um rei pacificador, um árbitro, um homem que pode encerrar a longa febre religiosa da Europa com papel assinado e selo real, e, sobretudo, ele quer uma coisa que para muitos ingleses soa quase indecente: acomodação com a Espanha. A Inglaterra de 1603 está cansada. A guerra custa caro. O comércio quer respirar. Os portos querem previsibilidade. Os grandes mercadores de Londres, que financiam navios e emprestam dinheiro ao Estado, olham para o Atlântico e veem risco demais, prêmio de menos. E a Espanha, apesar de ferida, continua sendo o maior império do mundo, com prata americana alimentando exércitos e diplomacia. Jaime entende que brigar com esse colosso pode ser heróico, mas é também suicida. Ele quer paz. E paz nesse tabuleiro tem preço. Raleigh é o tipo de homem que vira preço. Ele não entra no novo reinado como um desconhecido. Entra como um nome carregado de histórias. O cortesão brilhante, o corsário, o homem de monopólios, o patrono de Virgínia, o autor de Promessas Atlânticas, o aventureiro do Orinoco, e também entra como alguém com inimigos. Inimigos que sobreviveram a Elizabeth e agora farejam oportunidade,
Porque a troca de monarca é sempre isso, um terremoto silencioso. Quem estava em cima pode cair. Quem estava esmagado pode emergir e, no meio da poeira, velhas acusações ganham nova utilidade. Raleigh tenta se mover rápido. Ele sabe que em transições o primeiro gesto conta. Ele procura o novo rei, oferece serviço, tenta se apresentar como homem de Estado, não apenas de espada. Mas Jaime não tem a mesma memória afetiva que Elizabeth tinha. Para ele, Raleigh não é o favorito que ajudou a sustentar um reinado sob ameaça. É um símbolo de um estilo de política que ele quer domesticar. Um homem associado à guerra com a Espanha, a ataques no mar, a uma agressividade que atrapalha a paz que ele pretende vender como triunfo. E então, como se o destino gostasse de ironias, 1603 também é o ano em que a Inglaterra vira um ninho de conspirações reais e imaginadas. O novo rei é estrangeiro para muitos ingleses. Escocês, cercado de escoceses, com hábitos diferentes. Com uma corte que precisa ser reorganizada, há católicos que esperam tolerância e se frustram. Há protestantes que temem concessões. Há nobres que querem cargos. Há homens que querem dinheiro. E há, sempre, a velha tentação. Se o rei é novo, talvez seja possível moldá-lo, ou substituí-lo. Nesse caldo nasce o que ficou conhecido como Main Plot. Um plano que, em sua forma mais simples, parece quase uma farsa e, em sua forma mais perigosa, parece um manual de como destruir a própria vida. A ideia: depor Jaime e colocar no trono Lady Arabella Stuart, uma parente com sangue real, vista por alguns como a alternativa mais inglesa. Para financiar o golpe, buscar dinheiro externo. E aqui entra a Espanha, ou pelo menos a sombra da Espanha, porque em 1603, qualquer conversa com o embaixador espanhol já é dinamite. Raleigh é arrastado para esse enredo por associações, por conversas, por suspeitas, por inimigos que sabem como empurrar um homem para o abismo sem sujar as mãos. O nome que aparece ao lado do dele é o de Henry Brooke, Lord Cobham, e o de outros cortesãos. Há também o Biplot, uma conspiração paralela, mais católica, mais confusa. O governo junta tudo num pacote de ameaça ao Estado. E, quando o Estado quer um exemplo, ele escolhe alguém que o público reconheça. Raleigh é preso em julho de 1603. De novo a torre. De novo pedra, umidade, o Tâmisa correndo como se nada importasse. Só que agora não é escândalo amoroso. Agora é traição. A palavra mais pesada do vocabulário político. A palavra que transforma um homem em inimigo público, não apenas em favorito caído. O julgamento acontece em Winchester, em novembro. E é um espetáculo de justiça que, visto de perto, tem cheiro de teatro mal ensaiado. Raleigh se defende com uma energia que mistura inteligência e desespero. Ele é eloquente, rápido, sarcástico quando pode, indignado quando precisa. Ele sabe que está lutando não apenas contra acusações, mas contra um clima, contra a vontade do novo regime de mostrar firmeza, contra a necessidade de Jaime de provar que controla o reino. A peça central da acusação é uma confissão de Cobham, obtida em condições que hoje fariam qualquer jurista engolir seco. Cobham teria dito que Raleigh estava envolvido, que conversou sobre dinheiro espanhol, que sabia do plano, mas Cobham recua, muda versões, contradiz. Raleigh exige o direito de confrontar seu acusador em pessoa, de interrogá-lo diante do tribunal. Ele apela para um princípio que, naquele tempo, ainda não é garantido como hoje. Que ninguém deve ser condenado apenas por palavras de outro homem, sem confronto direto. O tribunal nega, e essa negativa é como uma porta batendo. Raleigh, que passou a vida navegando entre legalidade e violência, agora descobre o que é estar do lado errado da máquina. A lei na Inglaterra jacobina pode ser precisa quando convém e elástica quando necessário. O Estado não está interessado em nuances, está interessado em segurança. E segurança, para um rei recém-chegado, significa cortar cabeças simbólicas, ou pelo menos ameaçar cortá-las. Ele é condenado por alta traição. A sentença é a mais brutal que a imaginação jurídica inglesa consegue formular. Enforcamento, evisceração, esquartejamento, a liturgia do terror. Mas a execução não acontece. Não naquele momento. Jaime comuta, suspende e adia. E esse adiamento é uma forma de poder ainda mais refinada, manter o homem vivo, mas com a lâmina sempre presente. Um condenado que respira por permissão real é um homem domesticado pela espera. Raleigh volta para a torre, agora não como prisioneiro temporário, mas como condenado cuja morte foi apenas postergada. E a torre para alguém assim muda de textura. Não é mais o lugar de um castigo que pode acabar com perdão. É um lugar onde cada dia é emprestado. A vida na torre não é uma masmorra medieval de correntes e ratos, embora haja frio, umidade, doença
e a sensação constante de que o mundo segue sem você. Prisioneiros de alto status podem ter quartos, livros, papel, visitas controladas, podem até, com dinheiro e influência, criar uma espécie de microcorte dentro da prisão. Raleigh faz isso. Ele transforma o confinamento em oficina. Ele não está sozinho. Bess Throckmorton, sua esposa, luta por ele com uma persistência que é quase uma segunda carreira. Ela visita, negocia, escreve, tenta manter a família viva financeiramente. Eles têm filhos. Um deles, Carol, nasce enquanto Raleigh está preso. A vida insiste em acontecer dentro das paredes do Estado. E isso dá ao cativeiro um tom ainda mais cruel. O homem que sonhou com continentes agora mede o tempo pelo crescimento de crianças, que ele vê através de grades e permissões. Raleigh também se dedica a uma tarefa que parece, à primeira vista, desproporcional ao seu destino. Escrever uma história do mundo. The History of the World, publicada em 1614, nasce desse confinamento. E não é um livro leve, não é um passatempo. É um monumento de erudição e ambição, escrito por um homem que sabe que talvez nunca mais pise fora da torre como homem livre. Há algo quase comovente, e ao mesmo tempo calculado, nesse gesto. Escrever a história do mundo quando o seu mundo encolheu a algumas salas. Mas Raleigh não escreve apenas para matar o tempo. Ele escreve para existir politicamente, para mostrar que ainda é útil, ainda é grande, ainda é alguém que merece ser lembrado. Ele escreve com a Bíblia aberta, com autores clássicos, com crônicas, com uma visão moralizante e às vezes amarga. Ele fala de impérios que sobem e caem, de reis que confiam demais, de ambição punida. E por trás das páginas, dá para sentir um homem conversando com o próprio destino. O livro ironicamente incomoda, porque a história, quando escrita por um prisioneiro famoso, vira comentário sobre o presente. Jaime não gosta de ver reis antigos criticados, porque todo rei lê crítica a reis como crítica a si mesmo. A obra é interrompida, limitada. Raleigh não chega a escrever tudo o que planejava. Até no papel ele encontra paredes. Mas o papel não é a única coisa que ele cultiva. Ele cultiva redes. A torre, apesar de prisão, é também um nó de comunicação. Mensagens entram e saem. Visitantes trazem notícias, guardas podem ser subornados. E Raleigh, com sua experiência de corte, sabe como manter relações vivas mesmo quando o corpo está preso. E há também ciência, alquimia, química primitiva, experimentos. A torre, nesse período, abriga homens que mexem com substâncias, com destilações, com ideias de transmutação. O sonho de transformar metal comum em ouro é quase uma paródia do sonho de Eldorado. E ainda assim, é o mesmo impulso. Encontrar riqueza onde ela não existe ou onde ninguém mais consegue ver. Raleigh se interessa por isso. Não porque seja um mago, mas porque é um homem do seu tempo, quando fronteiras entre ciência, medicina e alquimia são porosas. E porque, para um prisioneiro, qualquer promessa de transformação é tentadora. Mas o grande fantasma que ele alimenta não está em frascos, está em mapas. O Orinoco volta, a Guiana volta. A ideia de uma riqueza continental que poderia de uma vez mudar tudo. Raleigh já tinha ido ao Orinoco em 1595 e publicado um relato, The Discovery of the Large, Rich and Beautiful Empire of Guiana, que mistura observação real com esperança inflada, com política, com autopromoção. Ele descreve rios, povos, possibilidades. Ele sugere que há ouro, que há um império interior, que a Espanha está perto, mas não segura. E, sobretudo, ele sugere que a Inglaterra, se agir rápido, pode arrancar do mundo hispânico um prêmio que justificaria qualquer risco. Na torre, esse relato vira mais do que memória. Vira plano de fuga sem fuga, porque ele não pode sair pela porta, mas pode sair pela imaginação estratégica. Ele pode oferecer ao rei uma barganha, liberdade em troca de ouro, liberdade em troca de um golpe econômico contra a Espanha. Mas aqui está o veneno, sem provocar guerra aberta. Porque Jaime quer paz, e Raleigh, se quiser respirar fora da torre, precisa prometer que pode enriquecer o reino sem incendiar a diplomacia. É uma promessa quase impossível, e justamente por isso sedutora. A diplomacia anglo-espanhola nesses anos é um jogo de porcelana. Em 1604, Inglaterra e Espanha assinam o Tratado de Londres, encerrando formalmente a guerra. Para Jaime, é vitória. Ele se apresenta como o rei que trouxe paz. Para muitos ingleses, é humilhação. Parece que a Inglaterra, que resistiu à armada, agora se curva. Para na Espanha, é alívio. Menos corsários, menos ataques, mais estabilidade para a prata atravessar o Atlântico. E, nesse novo mundo, homens como Raleigh são anacronismos perigosos.
Eles representam a era em que a Inglaterra mordia sem declarar. Agora, a mordida pode virar escândalo diplomático. Pode virar guerra que Jaime não quer e não pode pagar. A Espanha, por sua vez, não esquece. Embaixadores espanhóis em Londres acompanham tudo. Eles sabem quem é Raleigh, sabem o que ele simboliza. E, sempre que o nome dele aparece, a Espanha reage como quem vê uma faísca perto de pólvora. Raleigh passa anos nessa tensão. Útil demais para ser morto facilmente, perigoso demais para ser solto sem garantias. Ele é ao mesmo tempo troféu e ameaça. E ele envelhece na torre. O corpo muda, a energia muda, mas a mente continua afiada. E a vaidade, aquela vaidade de homem que se acostumou a ser visto, não desaparece. Ela se transforma em necessidade de retorno. Há momentos em que parece que ele pode ser libertado. Há rumores, há negociações, há promessas. E há decepções. A política jacobina é cheia de favoritos novos, de escândalos novos, de prioridades que mudam. Raleigh não é mais o centro do universo. Ele é um problema antigo guardado numa caixa de pedra. E ainda assim ele não some, porque ele tem uma coisa que o novo regime, apesar de tudo, ainda deseja: a possibilidade de riqueza extraordinária. Jaime pode querer paz, mas ele também quer dinheiro. A coroa inglesa é cronicamente endividada. O Estado precisa de receitas, monopólios e impostos não bastam. O parlamento é difícil. E a ideia de que, em algum lugar do outro lado do oceano, existe um prêmio que pode encher cofres sem pedir permissão a ninguém, essa ideia é como vinho forte. Raleigh sabe disso. E ele sabe vender. Ele escreve memorandos, ele conversa com intermediários, ele tenta convencer que a Guiana não é apenas fantasia, que há informações, que há caminhos, que há aliados indígenas, que a Espanha está vulnerável. Ele insiste que pode fazer isso sem atacar espanhóis, sem violar tratados. Ele promete disciplina, promete controle, promete que não será o corsário de outrora. Mas como acreditar? Como confiar num homem cuja carreira foi construída justamente na arte de atravessar linhas? E aqui a torre volta a ser mais do que cenário. Ela é instrumento de chantagem. A sentença de 1603 continua válida. Ela não foi anulada. Foi apenas suspensa. Isso significa que, se Raleigh sair e falhar, se causar problema, se irritar a Espanha, se envergonhar o rei, basta uma assinatura para que a lâmina desça. Não é preciso novo julgamento. Não é preciso novo escândalo. A morte já está escrita, só falta a data. É uma coleira invisível. E Jaime gosta de coleiras invisíveis. Os anos passam. A Europa muda, a Espanha também muda. Há novas guerras, novas alianças. A Inglaterra flerta com casamentos diplomáticos. Inclusive a ideia de casar o príncipe Charles com uma infanta espanhola. O famoso Spanish Match, que vai assombrar a política inglesa por anos. Para que esse tipo de negociação exista, a Inglaterra precisa parecer confiável. Precisa mostrar que controla seus homens do mar. Precisa provar que não é um ninho de piratas protestantes prontos para incendiar o Caribe. E nesse contexto, Raleigh é um pesadelo ambulante. Um pesadelo que escreve bem, fala bem e tem amigos. Um pesadelo que, se solto, pode virar manchete em Madrid. Mas também é um trunfo. Porque se ele realmente trouxer ouro, Jaime pode pagar dívidas, fortalecer a coroa e ainda posar de rei que enriqueceu o reino sem guerra. Um milagre político. Um milagre que só um homem desesperado poderia tentar. Raleigh, na torre, é exatamente isso. Um homem desesperado com aparência de estadista, ele observa o mundo por frestas. Ouve sobre Jamestown, fundada em 1607, e deve sentir uma mistura de orgulho e amargura. A colonização que ele ajudou a imaginar agora acontece sem ele, sob outro rei, com outra companhia, com outro modelo. O sonho imperial inglês continua, mas o sonhador original está preso. É como ver um navio que você desenhou partir do porto enquanto você está algemado no cais. E ele ouve também sobre a opinião pública, porque mesmo preso, Raleigh vira personagem. Para alguns ele é traidor, para outros mártir de um rei fraco e pró-espanhol, para outros ainda é simplesmente um homem grande demais para caber na normalidade. A Inglaterra começa a construir mitos enquanto ele ainda respira, e isso é perigoso para o Estado. Um mito vivo é sempre mais difícil de controlar do que um mito morto. Raleigh tenta então fazer do mito uma moeda. Se ele já é lembrado, que seja lembrado como útil. Se ele já é grande, que essa grandeza sirva ao rei. Ele oferece, implicitamente, uma troca. Deixem-me tentar mais uma vez, e eu lhes darei aquilo que nenhum tratado com a Espanha pode dar. Riqueza. O ouro que não existe. Sempre essa miragem que aparece no fim do rio, brilhando entre árvores, e que, quando você chega perto, vira lama e febre. Mas na política, miragens também movem exércitos.
Por volta de 1616, 1617, a pressão financeira e a tentação se combinam. Jaime, que não confia plenamente em Raleigh, decide usá-lo mesmo assim. Não por amizade, não por admiração, por cálculo. Ele autoriza uma expedição à Guiana, sob condições rígidas. Raleigh pode ir, pode procurar ouro, pode estabelecer presença, mas não pode atacar espanhóis. Não pode provocar conflito. Não pode dar à Espanha motivo para a guerra. E, para garantir que ele entenda, a sentença de morte continua pairando como contrato. É uma missão com corda no pescoço. Vá e traga riqueza. Mas não toque no inimigo. Não derrame sangue espanhol. Não crie incidente. Volte com resultado. Volte rápido. Volte limpo. Raleigh aceita. Como não aceitar? A alternativa é apodrecer na torre até morrer de velhice. Ou até que algum vento político decida que é hora de executar a sentença. Antiga para agradar Madrid. Aceitar é apostar a vida numa última cartada. E Raleigh sempre foi homem de cartadas. Mas antes de partir, ele precisa reconstruir algo que o cativeiro corroeu. Autoridade prática. Ele precisa de navios, de homens, de capitães, de suprimentos, de instrumentos de navegação. Precisa de crédito, precisa de investidores. Precisa convencer gente a atravessar o Atlântico com um comandante que carrega uma condenação por traição. E ele precisa fazer isso numa Inglaterra, onde a paz com a Espanha tornou o corso menos glamuroso e mais criminoso. Mesmo assim, ele consegue. Porque ainda há homens que acreditam em fortuna rápida, ainda há marinheiros que preferem risco no mar à miséria em terra, ainda há aventureiros que ouvem Guiana e veem ouro antes de ver mosquitos. E há também o magnetismo do nome Raleigh. Um nome que, apesar de tudo, ainda abre portas e enche tavernas de conversa. Ele sai da Inglaterra em 1617 e, enquanto os navios descem o Tâmisa e pegam o mar, há uma sensação de que o tempo está dobrado. Um homem do século de Elizabeth tentando viver no século de Jaime, um corsário tentando se comportar como explorador pacífico, um condenado tentando agir como representante oficial do Estado. É uma contradição ambulante, e contradições no Atlântico costumam terminar em pólvora. Na torre, Raleigh aprendeu a esperar. No mar, ele vai descobrir que o mundo não espera por ninguém, e que a paz assinada em Londres não significa nada nas margens lamacentas de um rio sul-americano, onde espanhóis e ingleses se olham através de árvores e suspeitas, e onde qualquer disparo, mesmo acidental, pode atravessar o oceano como notícia e virar sentença. Ele parte carregando mapas manchados, relatos antigos, promessas repetidas e a esperança de que, desta vez, o ouro deixe de ser miragem. Mas a lâmina viaja com ele, invisível, presa ao seu nome, presa ao papel de 1603, presa ao fato de que, para o rei, ele não é um herói em busca de glória, é um instrumento. E instrumentos, quando quebram, são descartados. O mar se abre, o vento empurra, e atrás, a Inglaterra fica menor, como sempre fica quando um navio se afasta. Só que para Raleigh não é apenas a costa que some, é a última chance de provar que sua vida foi mais do que escândalo, mais do que propaganda, mais do que promessas. É a última chance de transformar o ouro que não existe em algo pesado o suficiente para comprar perdão. E, se não comprar, ele sabe exatamente o que o espera quando voltar. Porque a torre não esquece. E o cepo, uma vez imaginado, nunca sai da sombra. Em 1617, quando Walter Raleigh finalmente pisa fora da Inglaterra com autorização real, não é uma libertação, é uma soltura com recibo. Um homem que carrega no bolso, invisível, a própria sentença de morte, e que recebe do rei uma missão que parece escrita para falhar. Vá buscar riqueza na Guiana, mas não toque na Espanha. Volte com ouro, mas não acenda a guerra. Prove que ainda serve, mas lembre-se de que já foi condenado. O Atlântico, para quem o atravessa com esse tipo de contrato, não é só água e vento, é um corredor de tribunal. Cada milha é uma pergunta muda. E se der errado? E se um capitão perder a cabeça? E se um tiro for disparado? E se um espanhol morrer? Porque do outro lado, há postos, fortalezas, governadores que não leem as sutilezas de Londres. Eles leem bandeiras, eles leem canhões. Raleigh já não é o homem de 1595, quando subiu o Orinoco com a arrogância de quem acredita que o mundo é um mapa esperando por um nome inglês. Agora ele tem mais de 60 anos, o corpo marcado por anos de pedra úmida na torre, e uma reputação que é ao mesmo tempo capital e veneno. Ele precisa de navios, consegue. Precisa de homens, consegue. Precisa de dinheiro, consegue o suficiente, porque sempre há quem aposte em miragens, quando a miragem vem embrulhada em promessa de retorno rápido.
Mas o que ele não consegue é o mais importante: controle absoluto. Uma expedição dessas é uma cidade flutuante de interesses. Há veteranos que lembram os velhos tempos do saque. Há jovens que só ouviram histórias e querem a própria. Há oficiais que obedecem ao nome Raleigh, mas obedecem mais ainda ao instinto de sobrevivência. Há investidores que querem resultado, não poesia. E há, sobretudo, a geografia. Correntes, tempestades, febres, rios que parecem estradas e viram labirintos. A frota parte e, como sempre, o mar começa a cobrar. A travessia é longa, e o Caribe não é um cenário romântico. É um lugar onde a água pode ser azul e bonita num dia e no outro virar. Um muro de vento que rasga velas e disciplina. A bordo, a comida envelhece rápido. A água apodrece. O cheiro de madeira molhada e de corpos confinados vira uma segunda pele. E, quando a doença aparece, ela não pede licença a cartas patente. Raleigh, que precisa chegar à Guiana com homens capazes de subir rios e abrir picadas, vê sua força se desgastar antes mesmo de tocar o continente. Há relatos de febres, de disenteria, de mortes. O tipo de desgaste que não aparece nos panfletos de propaganda imperial, mas que decide expedições mais do que qualquer bravura. E ainda assim ele segue, porque voltar cedo, voltar sem nada, é voltar para o cepo. A Guiana, quando surge no horizonte, não parece um cofre. Parece um mundo pesado, verde demais, úmido demais. Um litoral que não se oferece, ele resiste. Manguezais, lama, rios que despejam água doce no mar e confundem o paladar do vento. E, dentro, o Orinoco e seus braços, suas bocas, suas curvas, como se o continente tivesse veias expostas. Raleigh traz consigo uma memória antiga, a ideia de que, mais para dentro, existe uma região rica, um Manoa, um império interior, uma promessa que a Espanha teria ouvido primeiro e tentado esconder. Ele também traz guias, informações recolhidas ao longo dos anos, fragmentos de relatos indígenas e espanhóis, pedaços de mapa que, na prática, são mais desejo do que cartografia. O ouro que não existe, mas que precisa existir, porque sem ele não há retorno possível. E há um detalhe que transforma a missão em armadilha desde o início. Os espanhóis não estão ausentes. Eles estão ali. Eles também aprenderam. Eles também mapearam. Eles também têm medo de ingleses no Orinoco, porque o Orinoco é porta. Porta para o interior, porta para rotas, porta para a ideia de que o Império Espanhol pode ser mordido por dentro. Por isso existe São Tomé de Guaiana, um assentamento espanhol na região, uma presença que é ao mesmo tempo frágil e simbólica, um posto que diz: isto é nosso. A ordem de Jaime I é clara no papel: não atacar espanhóis. Mas o papel não segura o mundo. E Raleigh, mesmo que quisesse obedecer com pureza, está cercado por homens que lembram que a Espanha foi inimiga por uma vida inteira. Homens que, ao verem um posto espanhol, não veem diplomacia, veem ameaça e veem oportunidade. Raleigh tenta conduzir a expedição como se fosse uma operação cirúrgica. Ele precisa encontrar o ouro sem tocar no nervo espanhol, só que o nervo está em toda parte. Qualquer movimento inglês no Orinoco é, para os espanhóis, um ato hostil, e qualquer reação espanhola é, para os ingleses, uma provocação. A paz assinada na Europa vira um ruído distante, como se fosse de outro planeta. Ele decide enviar uma força rio acima, e aqui entra o elemento mais cruel dessa última aposta. O filho. Walter Raleigh, o jovem, acompanha a expedição, não como criança, mas como homem feito. Parte do círculo de confiança, parte do futuro que o pai ainda imagina ter. Há algo de dinástico nisso, algo de tentativa de continuidade. Se o velho Raleigh cair, talvez o nome sobreviva no filho, só que o Atlântico não respeita genealogias. E o Orinoco menos ainda. A força que sobe o rio encontra resistência. O encontro com os espanhóis em torno de São Tomé não fica no campo das palavras. Fica no campo da pólvora, há combate, há fogo, há confusão. E no meio disso, o jovem Walter Raleigh é morto. A notícia, quando chega ao pai, não é apenas dor, é colapso estratégico. Porque a morte do filho é uma tragédia pessoal, mas também é a prova material de que a expedição já violou o que não podia violar. Um inglês morto em combate com espanhóis significa combate. Significa incidente. Significa que, em Madrid, alguém vai escrever relatórios com tinta pesada. E significa que, em Londres, o embaixador espanhol vai ter munição política. Raleigh, o velho, fica preso entre duas impossibilidades. Se ele recua, volta sem ouro e com sangue espanhol derramado. E isso é sentença. Se ele avança, precisa avançar com homens doentes, com moral quebrada, com a expedição já marcada por um pecado diplomático. E mesmo que encontrasse ouro, como transportá-lo? Como provar?
Como impedir que a Espanha transforme o episódio em casus belli? O ouro mais uma vez se dissolve. Não porque não exista metal algum na Terra. A América do Sul tem riquezas, e os espanhóis as exploram em outras regiões. Mas porque a ideia de um império dourado pronto para ser tomado por um golpe de audácia inglesa é, na prática, uma fantasia útil. Útil para levantar dinheiro. Útil para convencer reis. Útil para manter um prisioneiro vivo. Mas no chão, entre rios e febres, ela vira o que sempre foi. Promessa que escapa quando você tenta agarrar. A expedição se arrasta, a doença continua, a disciplina se rompe. Há descontentamento, há acusações. Há homens que querem saquear para compensar o fracasso, porque o saque é a forma mais rápida de transformar risco em pagamento. E Raleigh, que precisa desesperadamente parecer obediente ao rei, precisa impedir que seus próprios homens façam exatamente aquilo que muitos deles vieram fazer. Ele tenta manter a narrativa sob controle. Tenta registrar, justificar e explicar. Tenta construir desde já a defesa que terá de apresentar quando voltar. Porque ele sabe que o retorno será um segundo julgamento, mesmo que não haja tribunal formal. O tribunal estará na corte, estará nos corredores, estará nas cartas do embaixador espanhol, estará no humor do rei. E o rei Jaime não é Elizabeth. Elizabeth podia tolerar o caos e depois transformá-lo em poesia política. Jaime quer papel limpo, quer tratados, quer parecer civilizado diante da Europa, quer o Spanish Match como possibilidade, quer ser o monarca que encerra guerras, não o que as reabre por causa de um velho corsário. Quando Raleigh decide voltar, ele volta com as mãos vazias do que prometeu e manchadas do que jurou evitar. E isso é o pior tipo de retorno, aquele em que você não traz o prêmio e ainda traz o problema. A viagem de volta tem um peso diferente. Não é mais a expectativa do ouro, é a certeza do acerto de contas. O mar, que antes era corredor de esperança, vira corredor de execução. Cada dia aproxima a costa inglesa como quem aproxima a lâmina do pescoço. E a bordo, a morte do filho não sai do ar. Ela está no silêncio, está nos olhares. Está na forma como o nome Raleigh passa a soar como maldição. Ao chegar, ele encontra uma Inglaterra que já foi informada. A Espanha não perde tempo. O embaixador espanhol pressiona, exige justiça, exige que o rei prove que controla seus súditos. Exige que a paz não seja uma piada. E Jaime, que sempre viu Raleigh como instrumento, agora vê nele uma oportunidade de mostrar boa fé. É aqui que a política revela sua crueldade mais fria. A sentença de 1603, aquela condenação por traição que ficou suspensa como espada, é reativada. Não é necessário discutir Guiana em detalhes. Não é necessário provar cada tiro em São Tomé. Basta dizer, ele já foi condenado. A lei já falou. O rei apenas executa o que já estava escrito. Raleigh tenta se defender. Ele escreve. Ele pede audiência. Ele tenta explicar que não ordenou ataque deliberado, que a situação no Rio era complexa, que houve provocação, que houve necessidade. Ele tenta, sobretudo, separar o que aconteceu em São Tomé da intenção original, mas intenção é coisa frágil quando o resultado é diplomacia em chamas. E há também o elemento humano, quase cruel na sua banalidade. Muitos em Londres não o amam. Ele acumulou inimigos por décadas. Inimigos que lembram monopólios, arrogância, disputas de corte, humilhações antigas. Para esses, a queda final é ajuste de contas. Para outros, é espetáculo. Para alguns, é tristeza. Para o Estado, é utilidade. A execução é marcada para 29 de outubro de 1618. E quando chega o dia, Londres tem aquele ar de outono que parece feito para tragédias. Frio úmido, céu baixo, madeira escura, fumaça. De lareiras, o cheiro de gente aglomerada. Execuções públicas são teatro e aviso. O Estado mostra o que faz com quem se torna inconveniente. Raleigh sobe ao cadafalso com uma calma que não é natural. É construída. Ele sabe que está sendo observado não apenas por curiosos, mas por uma Inglaterra que ainda discute o que ele foi. Traidor ou herói? Aventureiro ou criminoso, visionário ou charlatão, ele se veste com cuidado. Não é vaidade vazia, é controle da última imagem. Um cortesão até o fim. Ele fala, e suas palavras, registradas e repetidas, têm o tom de quem tenta governar a própria morte. Ele não implora, ele argumenta, ele se coloca como servo do reino, como alguém que sempre buscou grandeza para essa Inglaterra. E, ao mesmo tempo, há nele um fatalismo quase bíblico, como se a história que escreveu na torre agora se fechasse sobre sua cabeça. Quando o carrasco se aproxima, Raleigh faz um gesto que vira lenda. Toca a lâmina, comenta sobre ela, como se quisesse domesticar, o objeto que vai separá-lo do mundo. Há versões em que ele diz algo como, é um remédio afiado, mas cura todas as doenças.
A frase, verdadeira ou polida pela memória, combina com o personagem. Ironia como armadura. O golpe cai. E com ele cai mais do que um homem. Cai um tipo de Inglaterra. Porque Raleigh morre no momento em que o Estado decide que a audácia elisabetana é perigosa demais para a nova diplomacia. Ele morre como gesto para a Espanha, como prova de que Jaime é rei de paz. Morre como sacrifício de um passado que ainda insiste em respirar. E, no entanto, é justamente essa morte, essa sensação de que ele foi usado e descartado, que ajuda a fabricar o mito. O mito não precisa de ouro real. Ele se alimenta do ouro que não existe, da promessa que nunca se cumpre, mas que continua brilhando na imaginação nacional. Raleigh, o homem que vendeu mapas manchados e sonhos de império, termina decapitado por um Estado que agora prefere tratados a tempestades. E, no instante em que a cabeça cai, a história começa a fazer o que sempre faz com figuras assim: separar o que é útil do que é incômodo. O corsário vira explorador, o monopolista vira visionário, o prisioneiro condenado vira mártir, a Guiana fracassada vira quase, o ataque em São Tomé vira acidente, a morte do filho vira tragédia que purifica, e a lâmina, que deveria encerrar tudo, abre outra coisa, uma memória pública em que Raleigh passa a representar não o homem real, cheio de cálculo e vaidade, mas a Inglaterra que poderia ter sido mais agressiva, mais aventureira, mais disposta a apostar alto. Só que a realidade teimosa fica ali, como um documento no arquivo. Ele foi executado porque a política mudou, porque a paz com a Espanha precisava de garantias, porque um rei que queria ser pacificador precisava mostrar que não era refém de seus velhos corsários, porque o ouro prometido não apareceu, porque no fim o Estado não paga com gratidão, paga com conveniência, e ainda assim, quando se pensa em Raleigh, raramente se pensa no cheiro da torre, na umidade dos corredores, na febre dos navios, na lama do Orinoco no corpo do filho caído longe de casa. Pensa-se no gesto diante da lâmina, pensa-se no homem que, mesmo derrotado, tenta controlar a narrativa até o último segundo. O ouro que não existe, a lâmina que existe demais. Entre um e outro, a vida inteira de Walter Raleigh, comprimida como um mapa dobrado. Linhas bonitas, promessas enormes, e no centro, uma mancha escura onde a história real sempre vaza,